Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no nosso canal. Nos encontramos novamente para mais uma reflexão do Evangelho do próximo domingo que nós estaremos celebrando. Vamos meditar no 23º domingo do tempo comum da liturgia que a Igreja nos propõe para este final de semana. Por isso eu quero convidar você que nos acompanha e que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa fazer a sua inscrição, ativar o sininho, para que cada vídeo que nós estaremos postando você possa receber as notificações e também receber as reflexões das leituras e de todos os assuntos que nós estamos tratando aqui no nosso vídeo, para poder evangelizar e alcançar as famílias. Para este final de semana, nós ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha, neste 23º domingo do tempo comum, a liturgia nos propõe esse evangelho muito bonito a respeito do perdão, aonde se nós encontrarmos um irmão que estiver pecado, tentar corrigi-lo, se ele mesmo assim não ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, leva à igreja, mas a finalidade principal é a correção para que a pessoa volte ao caminho de Deus, volte ao caminho correto. Também não peguei, mas se nós pegarmos e meditarmos na primeira leitura, nós veremos que ela vai falar justamente do perdão, de saber quando Deus manda o profeta ir falar para o pecador: olha, muda de caminho, você está vivendo errado. E ainda o Senhor diz: se você ir corrigir o injusto e ele mudar de caminho, você salvará a sua vida e o justo se salvará. Mas se você se recusar a corrigir o injusto, e ele se perder, eu pedirei conta da vida dele para ti. Então, nós somos chamados a buscar essa reconciliação, a levar as pessoas que estão erradas a retomarem o caminho correto. Da mesma forma, Jesus vem dizer no Evangelho, para mim e para você, quando tivermos um irmão, uma pessoa, um amigo, que porventura, se estiver caminhando no caminho fora do Senhor, estiver trilhando o caminho errado, que nós temos que chamá-lo e corrigi-lo, para que eles possam retornar ao caminho. Da mesma forma, quando um de nós, às vezes se eu estiver no caminho errado, que os meus irmãos possam me corrigir para que eu possa retornar ao caminho. Porque a finalidade e a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à salvação, que todos nós cheguemos na glória de Deus. E é importante que nós tenhamos esse cuidado de rezar, de conversar, de apresentar nossas pessoas queridas a Deus. Também, como o foco do nosso canal é as famílias, não poderia deixar de fazer uma reflexão para a família com este evangelho lindo que nós ouvimos. Quantas vezes dentro da nossa família nós nos encontramos em situação de discussão, de briga, e nós muitas vezes ignoramos de chamar aquele que de repente se desviou, que errou, mostrar: olha, você errou aqui. Principalmente marido e mulher. Quantos atritos, quantas discussões às vezes acontecem por pequenas coisas. E ao invés de um chegar no outro e conversar, de rezar, de falar: olha, isso que você fez me machucou, me magoou, para poder se reconciliar, às vezes vai deixando que aquilo vai acumulando, e quando pensar que não, já ficou algo insustentável. Como eu sempre digo,
Ninguém tropeça em pedra grande, mas são nas pedras pequenas que tropeçamos. O inimigo, muitas vezes, ele tenta e sempre vai tentar destruir as nossas famílias, mas ele começa de pequenas atitudes, de pequenas situações que vai colocando no coração do esposo, no coração da esposa, que não tem uma vida de oração, aonde acaba indo acumulando situações, brigas, divisões, e quando pensar que não, a família está destruída. Então, nesse 23º domingo do tempo comum, somos chamados a uma vida de reconciliação, de recondução daquele que se desviou do caminho para o caminho de Deus. Falando da questão matrimonial, principalmente, que o marido e a mulher saibam, quando um estiver se desviando, quando um estiver magoando o outro, sentar, conversar, corrigir, se amarem, se perdoarem, para que juntos caminhem naquela vocação que o Senhor nos chamou. Quando os nossos filhos, porventura, de repente, estiverem fazendo algo que não é da vontade da família, que não é da vontade de Deus, temos que sentar, corrigir, conversar, porque o que nós temos que zelar é pela nossa família. O que nós temos que zelar é pela nossa família, primeira igreja doméstica, que é a nossa família em particular, mas depois pela toda a nossa família, a igreja que nós vivemos, que nós servimos. Mas para isso, nós temos que agir, temos que orar e agir, e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza. O finalzinho desse evangelho é muito lindo, que Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós temos essa certeza que Jesus está no nosso meio. Você tem essa certeza que Jesus está no meio da sua família, no meio dos seus amigos e com você. Então, nós precisamos simplesmente clamar e pedir: Jesus, nos ajude, Jesus, nos oriente, porque Ele está aqui do nosso lado. Muitas vezes o Senhor não consegue agir porque nós não o permitimos, mas o Senhor está do nosso lado. Então, peçamos ao bom Jesus que nos ajude. Peçamos ao bom Jesus que nos conduza, que nos ajude a ter sabedoria para conduzir a nossa família nos caminhos de Deus, para conduzir os nossos amigos nos caminhos de Deus. Que nosso Senhor te abençoe, te ilumine e te conduza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe e nos dê uma semana abençoada.